Salmo 4, 7. Olha o que o salmista vai dizer a Deus. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Então o salmista ele deixa claro aqui para nós. Existe um tipo de alegria que transborda em louvor. E esse louvor, a gente precisa se perguntar a quem ele está sendo dirigido. Se é a Deus ou às pessoas. E aqui o salmista ele vai dizer, há dois tipos de alegria. Há duas formas de prazer. Aquele prazer que você tem porque é Deus que proporciona o prazer, essa alegria pelas suas dádivas, e você está alegre, e você transborda em louvor. Mas existe um grupo que é totalmente diferente. Eles até transbordam de alegria. Eles até transbordam de prazer. Mas por quê? Enquanto há fartura. Enquanto o copo está cheio. Então é disso que nós vamos falar. Quando pensamos em situações da vida normal, rotineira, existem situações que nós também transbordamos de alegria, de louvor, de prazer. Mas é a grande questão que é levantada aqui. A quem e por quê? Os irmãos já se perguntaram, por exemplo, por que no mundo existe música, poesia, pintura? De alguma forma, as pessoas que têm esse tipo de experiência, elas transbordam. O poema não é qualquer tipo de informação que a pessoa registra ali. É uma pessoa que muitas vezes está transbordando de alegria ao contemplar uma paisagem, ao falar de alguma pessoa, ela está transbordando. A música, nem se fala. É falar de música. Talvez aqui alguns irmãos vão lembrar de artistas, cantores de época. A qualidade vocal, o tema, a qualidade, o conteúdo das músicas. De alguma forma essas pessoas elas transbordam. E o Du deu um exemplo aqui nessa manhã sobre crianças. Você já parou para pensar na notícia do nascimento de uma criança? Será que a gente não transborda de alegria, de prazer ao receber a notícia? Você meses recebendo o diagnóstico. Não. De repente, faz aquele teste e vem aquela alegria. Você transborda. Outra situação inesperada. Muitas vezes, você está no restaurante, tem a sua comida favorita e você começa a fazer elogios. Mas você percebe que o elogio, ele vai além. A pessoa ela transborda de tal forma que ela fala bem da comida, do jeito como a comida é feita, do jeito como ela é recepcionada. Situações do cotidiano, contemplar uma paisagem, começando aqui pela geografia do nosso Brasil, irmãos. Como a geografia do nosso Brasil ela é rica, lugares até dentro aqui do estado de São Paulo que nós não conhecemos. E muitas vezes contemplamos aquela paisagem e nos encantamos. Então, transbordar justamente envolve tudo isso. E nós vamos ver hoje, irmãos, nesses cânticos, nessa série de cânticos, um grupo de pessoas que transbordaram também. Transbordaram de alegria, de esperança, transbordaram em louvor a Deus por um anúncio, por uma mensagem, pela informação de um nascimento, seja de João Batista, mas principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso esses cânticos, eles são chamados de cânticos natalinos, porque eles estão envolvidos com o grande advento do nascimento de Cristo. E esses cânticos, nós só encontramos o registro deles no Evangelho de Lucas. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Dentro da liturgia cristã,
num determinado período da história da igreja, era muito comum dividir esses cânticos com alguns títulos em latim, até para fazer referência à forma como esses cânticos iniciavam. Então, por exemplo, o cântico de Zacarias, ele inicia com a palavra louvado seja Deus, em outras traduções, bendito seja o Senhor. E a expressão em latim usada para esse cântico é benedictus, que é justamente a ideia de você expressar e você exaltar a misericórdia e a salvação que vem do Senhor. Então, capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 67. Diz assim a palavra: Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos, da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, pedimos, ó Deus, uma vez que o Senhor nos alcançou, é o Senhor quem nos traz a este lugar, é o Senhor quem move corações a cultuar, a ofertar, a confessar os pecados. Nós estamos aqui também porque cremos na soberania do Senhor, para abrir os corações para a Tua Palavra, Senhor. Cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz e dependemos totalmente do Teu Santo Espírito para operar eficazmente a boa e perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento e abrir os nossos corações, como o Senhor abriu o coração de Lídia. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que ficasse um tema, uma frase gravada em nossas mentes durante essa série toda. Eu resumi da seguinte forma: somente as boas novas do Evangelho nos faz transbordar em louvor. Somente as boas novas do Evangelho nos fazem transbordar em louvor. Quem é Zacarias? Uma rápida recapitulação da história dele. Nós encontraremos a informação, mesmo no capítulo 1 de Lucas, de que Zacarias e a sua esposa Isabel pertenciam a uma linhagem sacerdotal, ou seja, eles eram da tribo de Levi. Porém, ambos não tinham filhos, devido à idade avançada deles, e também, além disso, havia o fato de Isabel ser estéril. Então, problema multiplicado. Como Zacarias ele era sacerdote, irmãos, ele deveria cumprir o seu papel como sacerdote dentro do turno do seu serviço. E um belo dia, cumprindo as suas obrigações, o anjo Gabriel visita ele e anuncia que a sua esposa teria um filho. E já adiantou que o nome do filho seria João.
O próprio evangelista Lucas informa que não era comum na linhagem de Zacarias ter algum nome semelhante a João. Não havia até então essa prática. Era muito comum o filho receber o nome do pai. Porém, isso não aconteceu por intervenção divina. Mesmo sendo um sacerdote piedoso, o que acontece? Diferente de Maria, que recebe o anúncio, crê e engrandece o nome do Senhor, Zacarias, um homem instruído na lei, acaba respondendo de outra forma, com dúvida e incredulidade. Mas será? Será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? E aí, por conta dessa atitude, ele teve uma disciplina da parte de Deus. Ele ficou mudo até o 8º dia do nascimento do seu filho João, quando ele foi ser apresentado para ser circuncidado. Então, por essa falta de fé, ele acaba sendo disciplinado nesse sentido. Quando chegou o dia de circuncidar o bebê, perguntaram para Zacarias: e aí, Zacarias, como que vai ser o nome da criança? Como ele estava mudo, ele precisou registrar ali. E aí ele confirmou: o nome dele será João. O termo João, ele está muito relacionado com o fato de você ser agraciado ou favorecido. Então ele carrega no nome essa ideia. Imediatamente, irmãos, quando ele revela o nome que havia sido anunciado pelo anjo, a boca de Zacarias se abre. E esse homem começa a explodir de louvor, adoração e engrandecimento ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, até profetizou. E é interessante porque não é o assunto nosso, mas eu acredito que é uma primeira deixa para que nós possamos refletir sobre esse tema. Quando Zacarias profetizou cheio do Espírito Santo, o que ele profetizou? Os irmãos irão perceber que a mensagem de Zacarias é uma mensagem repleta do Antigo Testamento. Ele profetizou praticamente todo o Testamento. Então isso diz muito sobre a arte de você profetizar ou trazer a mensagem de Deus. O como é importante que essa mensagem tenha como base as Escrituras Sagradas. Então, é um primeiro ponto para nos guiar em relação a esse assunto, mas não vamos nos demorar muito sobre isso. A primeira observação, então, irmãos, que eu gostaria de fazer com vocês, a partir do versículo 67 e 68, que diz: seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Esse homem, mesmo sendo uma pessoa instruída na palavra de Deus, conhecia a lei de Moisés, conhecia o Antigo Testamento, mesmo com instrução, ele acabou tendo uma postura de incredulidade diante daquilo que o anjo anunciou. Em vez de ele louvar a Deus conhecendo as Escrituras, ele demonstrou dúvida. E isso, irmãos, muitas vezes reflete a nossa condição, a fraqueza da nossa natureza. O quanto muitas vezes somos pessoas de pouca fé. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Sabemos que Cristo morreu por nós. Ele se entregou. Somos as suas ovelhas. Mas em relação às promessas do Evangelho, em relação às verdades do Evangelho no nosso dia a dia, muitas vezes fazemos como Zacarias. Não é todas as vezes que respondemos com louvor: bendito seja o Senhor, perdi, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes não é assim que nós respondemos. Muitas vezes a nossa resposta, assim como de Zacarias, está misturada com a fé, com a dúvida, às vezes com a murmuração, às vezes com aquele sentimento: meu Deus, logo agora? Quantas vezes você pensou ou falou isso? Logo agora, estava tudo certo, logo agora aconteceu isso? Zacarias reflete muito a nossa fraqueza, irmãos, mesmo conhecedores da palavra de Deus. Mas aqui fica uma grande lição. Nós percebemos que
aonde há a presença do Evangelho de Cristo, inevitavelmente há louvor. Isso gera no coração a necessidade e a vontade de louvar e engrandecer a Deus. E esse fica o grande teste. Podemos ser instruídos teologicamente, podemos ser ativamente religiosos, batizados, pessoas moralmente éticas ou respeitadas pela sociedade. Mas, se não temos uma experiência genuína com o Evangelho de Jesus, com as boas novas da graça de Deus, isso jamais gerará louvor em nossos corações. Faltará o elemento de louvor. Irmãos, e como eu já vi isso na minha experiência cristã. Aproveitando que os adolescentes estão aqui, eu me lembro que quando eu me batizei, depois da experiência do batismo, já voltei chorando para casa. E aí a minha mãe perguntava, mas por que você está chorando? Ah, agora eu não posso fazer mais nada, eu batizei. Agora eu não posso andar mais de short. Agora eu tenho que usar terno, gravata. Mas, irmãos, isso é muito superficial. Na verdade, o problema do meu coração era o quê? Eu não tinha uma compreensão clara do Evangelho. Embora crendo que o meu batismo ele foi válido, a minha fé em Cristo era real, eu precisava de discipulado. Eu precisava de uma pessoa que caminhasse comigo e mostrasse a graça de Deus, o amor de Deus, porque a necessidade da cruz de Cristo, a necessidade de justificação, regeneração, enfim, e santificação principalmente. Eu precisava dessa caminhada. E Zacarias, irmãos, teve a mesma necessidade. O entendimento do Evangelho ainda não estava claro para ele. É o mesmo que acontece nos nossos dias. A pessoa entende muitas coisas da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas o Evangelho ser revelado a você pelo Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Porque se aquela passagem não transformar a minha e a sua vida, não haverá louvor. Não fará sentido nem cantar. Então nós vemos a partir desse momento o quão é importante uma compreensão e uma experiência real com o Evangelho de Jesus Cristo. De forma bem prática, eu só quero dividir esse cântico em duas partes, irmãos. Primeiro, a parte que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Zacarias fala sobre Cristo. Depois ele vai concluir falando sobre o seu filho, o ministério que Deus separou para João Batista. Primeiramente, sobre Cristo. Somos informados nesse cântico que existem várias descrições que Zacarias faz nele a respeito da salvação em Cristo Jesus. E a primeira palavra importante que se encontra lá nos versos 67 e 68 é o verbo redimiu. Essa palavra redimir, ou a palavra redenção, irmãos, para um judeu daqueles tempos, é a palavra mais importante que existe na face do mundo. Porque a palavra redenção na cabeça de um judeu, inevitavelmente remete ele a uma lembrança do que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado, onde Deus redimiu o seu povo? O povo viveu 400 anos de escravidão no Egito. Clamava a Deus, gemia, chorava. Deus teve misericórdia e libertou eles da escravidão. Deus redimiu. Redenção é isso, é você libertar da opressão, você libertar da escravidão. Então Deus os libertou, veio as 10 pragas, Moisés saiu com o povo do Egito, e isso ficou como um testemunho para a história. Mas os anos se passaram, o povo já saiu do Egito, mas eles eram livres nos tempos de Jesus? Na ótica do povo judaico, ainda não. Porque agora eles estavam em outras mãos. Saíram das mãos de um dono e passaram na mão de um outro dono. E esse dono era o Império Romano. Quando eles falavam de opressão de inimigos, eles viam os romanos como seus inimigos. O imperador César como aquele novo faraó que oprimia e que escravizava, e muitas vezes eles não tinham liberdade total da sua religião para adorar e servir a Deus. Então, esse contexto onde Zacarias fala de redimir,
ele está falando de uma certa expectativa que os judeus tinham. Qual era a expectativa? De que o Messias chegaria, quebraria o poder romano e finalmente libertaria o povo para todo o sempre. Mas com base no que eles criam nisso? Nós veremos depois que Deus fez uma promessa a Davi, que o reino dele seria estabelecido para sempre. Depois veremos que Deus fez uma promessa a Abraão, que ele faria de Abraão uma grande nação, e essa nação teria a liberdade de servir a Deus. Nos versículos 71 e 74, quando Zacarias fala de salvar dos inimigos, de resgatar das mãos dos nossos inimigos para servirmos sem medo, isso fica muito evidente. Como eles tinham essa expectativa de se libertar do Império Romano. Quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que existe a mesma necessidade. O mundo, irmãos, é fato, ele precisa de redenção. O mundo, ele precisa de salvação. Mas a questão é, como as pessoas elas buscam essa redenção? Que tipo de redenção elas esperam? Não é diferente da época de Jesus, mas na nossa época nós nos equivocamos também, quando nós buscamos alternativas de redenção. Assim como os judeus da época de Jesus, muitas vezes nós buscamos a salvação na política, na segurança financeira, na economia, na saúde, nas ciências sociais. Muitas vezes buscamos redenção na nossa realização pessoal, na busca por aprovação. Outras pessoas no próprio entretenimento. Basta nós assistirmos aí os filmes americanos, né? Como essa mensagem de você buscar uma salvação por meio do prazer, do entretenimento, ela é uma mensagem constante. Nós não somos diferentes daquela sociedade. Muitas vezes colocamos expectativas de salvação justamente nessas áreas. Então, se aquele determinado partido ganhar, tudo vai ser redimido. O Brasil vai ser redimido, o Brasil vai se endireitar. E o que nós vemos? Corrupção no coração desses homens. Homens com o coração corrompido. Homens que muitas vezes usam o nome de Deus, mas nós não sabemos e não temos evidências de que são corações regenerados. Quantas vezes nós assistimos aos rios e vemos uma promessa de segurança financeira? Se você usar de forma inteligente as suas finanças, e nada contra isso, né, irmãos? É bom ressaltar. O cristianismo ele não tem nada contra política, finanças, saúde, etc. Mas quando nós buscamos alguma forma alternativa de salvação e de segurança nessas coisas, acaba se tornando uma cilada para o nosso coração. Pense numa pessoa hoje que está no hospital. Se você dissesse ou mencionasse a palavra redenção para ela, a primeira ideia que viria na mente dela: eu preciso sair desse lugar e voltar para a minha casa. Uma pessoa que está em crise financeira, a palavra redenção: eu preciso sair dessa situação, eu preciso superar. Alguém que passa por crise nos relacionamentos, a pessoa ela entende que a necessidade central dela é justamente superar esse momento de crise. Mas nós vamos ver no cântico de Zacarias que existe uma mensagem que transcende a todas essas expectativas. No cântico nós encontramos 3 argumentos, onde Zacarias diz o porquê que esse Messias que está chegando é justamente o cumprimento dos planos de Deus. Primeiro ele vai falar da promessa de Deus a Davi, depois ele vai falar dos profetas do Antigo Testamento e da aliança de Deus com Abraão. Alguns versículos anteriores, lá em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, o anjo, quando vai anunciar o nascimento de Jesus, ele diz o seguinte: ele será grande e será filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi.
e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E aí, irmãos, eu volto a falar o que foi dito nas mensagens anteriores. Nós olhamos para a história de Davi derrubando Golias e resumimos toda a história da nossa vida, toda a história da redenção, com uma mensagem dizendo que as pessoas precisam derrubar os seus gigantes. Mas essa não é a mensagem de toda a narrativa bíblica. A mensagem de Deus que pode salvar e transformar vidas não é quantos gigantes você precisa derrubar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. A mensagem é que Deus levantaria um rei perfeito, melhor que Davi, que fracassou, teve episódios de fracasso, mas um rei perfeito chamado Jesus Cristo. É sobre ele que esse reino é eterno. É sobre ele que esse reino jamais terá fim. E é nesse reino que os nossos corações devem ter esperança. É isso que Zacarias está profetizando. Vocês estão pensando no Império Romano, mas a promessa de liberdade em Cristo Jesus é através de um rei. E esse rei é o rei Jesus Cristo. Depois, ele vai dizer que o nascimento de Jesus Cristo não é algo novo, inusitado. Tem o apoio do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículos 10 a 12, eu vou pedir para que os irmãos abram, por gentileza. Pedro vai dizer a mesma coisa, que todo o Antigo Testamento, todos os profetas falaram da graça de Deus e de Cristo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procuraram saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até anjos ansiavam ou ansiam observar. Pedro nos coloca numa posição de privilegiados, irmãos, porque nós temos a posse da revelação perfeita de Deus, que é Cristo Jesus. Entenda, os apóstolos, eles não estão menosprezando o que aconteceu no Antigo Testamento. Visões, mensagens, profetas. Ele não está dizendo para jogar tudo isso fora. Mas ele está dizendo, olha, tudo isso aponta para algo perfeito. Aponta para algo completo. Algo que é suficiente para transformar e para redimir vidas. E isso é a revelação completa e perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos contato com o Evangelho, é isso que Pedro está dizendo. Nós estamos numa posição tão privilegiada que aquilo que anjos e todos aqueles personagens do Antigo Testamento olhavam e vislumbravam, hoje nós temos de forma completa e real nas nossas vidas. E o terceiro argumento é o argumento da aliança. O próprio texto em Lucas, peço para que os irmãos voltem, capítulo 1, versículos 72 a 75, diz que o propósito do nascimento de Cristo é o quê? Mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados. Lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, de resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade, justiça, diante dele, todos os nossos dias. Uma das mensagens mais lindas do Evangelho, irmãos. Uma das coisas mais impactantes na vida de um cristão, quando ele batiza e quando ele participa da mesa do Senhor, é que ele entende que o Evangelho não é apenas uma porta de entrada para uma religião,
O evangelho não é mudança de religião, não é uma opção religiosa, não é uma opção por uma tradição cristã melhor que as outras. Ele entende que o evangelho é baseado na aliança de Deus com o seu povo. Quando tomamos o pão e bebemos o cálice, nós sabemos que estamos debaixo da aliança. Quando batizamos, nós temos entendimento que somos parte do povo de Deus e queremos declarar e mostrar isso ao mundo, imergindo sobre as águas. Não passamos pela circuncisão da carne, né? Ainda bem que não, mas passamos por uma circuncisão espiritual, operada pelo Espírito Santo. E queremos deixar isso visível às pessoas. Qual é a diferença, irmãos, de você ter um evangelho baseado na aliança? É que quando você olha para os relacionamentos humanos, nós detectamos um fato sobre nós. Nós somos quebradores de aliança. Nós somos infiéis, nós fracassamos, nós prometemos e muitas vezes não cumprimos. Com a história de Israel foi assim. Jeremias 31 deixa isso muito claro. Sabe aquela velha aliança, aquela antiga aliança, melhor dizendo? Vocês quebraram. O Senhor trouxe as tábuas, vocês disseram, Senhor, faremos tudo conforme o Senhor ordenou. Mas imediatamente nos seus corações vocês já quebraram essa aliança. Vocês não conseguem cumprir perfeitamente a lei de Deus. Essa é a mensagem sobre nós, irmãos. Essa é a história que nós carregamos. E mesmo que fisicamente ou de forma racial não tenhamos ligação com o povo judeu, nós fracassamos do ponto de vista de quem nós somos em Adão. A partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, toda a consequência, todo resquício de pecado chegou até nós. Nós estamos sujeitos a morrer, a passar pela morte. Nós também, assim como Adão, nós pecamos, nós fracassamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a verdadeira história sobre nós. Essa é a verdadeira história sem filtro. Essa é a verdadeira história. Mas, aí vem a aliança. Apesar do povo transgredir, fracassar em relação à aliança, e Deus ter a total autoridade e direito de desistir e rejeitar o seu povo, o que Deus faz? Ele resgata o seu povo. Irmãos, lembra do livro de Juízes? Eu estou traumatizado com esse livro até agora. Eu nunca vi um povo afundar tão fundo como o povo de Israel, sendo que eles nem chegaram ainda no período de Davi e já começaram de forma desastrosa. Olha os pecados desse povo envolvendo idolatria, imoralidade e etc. Não é muito diferente de nós. Quantas pessoas que podem estar aqui nessa manhã e na sua mente não sai a ideia de quão fundo essa pessoa acabou afundando, a ponto dela perder totalmente a esperança de misericórdia da parte de Deus. Que ela se vê como transgressora, isso é fato. Eu sou pecador, isso para mim não é segredo. Mas a questão é, há esperança? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Assim como as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, Cristo. Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Por que que Deus resgata e salva o seu povo? É por causa da aliança. Porque nós estamos aqui em pé diante de Deus, participando desse culto, por causa da nova aliança. E a nova aliança, irmãos, diferente da aliança humana, não é aquela aliança que você entra nela, depois sai. Depois passa um tempo, você volta na nova aliança de novo. Depois você dá um vacilo, saiu da aliança.
Em todo o Novo Testamento não temos nada relacionado a isso. A Bíblia deixa claro, ou você está na nova aliança em Cristo Jesus, ou você não faz parte dela. Só existem essas duas categorias. E para quem está na nova aliança, a promessa é o quê? Que o Senhor colocaria nos nossos corações o seu temor, para que nós nunca nos apartássemos dele. Zacarias vai reproduzir a mesma mensagem. Qual o objetivo da nova aliança em Cristo? Qual o objetivo do nascimento de Cristo? Por que nós somos salvos? Por que Deus nos salva, nos resgata? Ele vai dizer nos mesmos versículos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Irmãos, por que o povo de Israel foi salvo? Será que eles foram salvos para serem retirados de um ambiente de opressão e escravidão, e agora finalmente desfrutar uma terra que mana leite e mel, e viver num cenário semelhante ao filme Lagoa Azul, paradisíaco, e desfrutar daquelas maravilhas? É só essa história que a Bíblia conta? Quando Deus diz para Moisés dar a mensagem de libertar o povo, ele diz o quê? Liberte o meu povo, para que eles tenham a liberdade do quê? De me cultuar, de me servir. E essa é a mensagem do Evangelho. Nós somos libertos para servir. É a mensagem que para o mundo é loucura. Porque o mundo, ele quer uma liberdade, mas eles não querem servir a um Deus. Eles querem liberdade, mas eles querem determinar o que eles vão ou não deixar de fazer. E não é essa a liberdade que o Evangelho nos oferece. A liberdade que o Evangelho nos oferece, a única coisa que verdadeiramente nos liberta do pecado, do sofrimento, é servindo ao nosso Deus. Nosso único e verdadeiro Deus. Algumas partes do cântico, irmãos, nós vamos perceber que vai reproduzir muito o livro de Malaquias e de Isaías. E com base nisso eu gostaria de caminhar para o último ponto, que depois de ter falado sobre Cristo, aí Zacarias lembra, agora sim, agora eu vou falar sobre o meu filho. Porque quem tem mais importância nesses cânticos? É Cristo. É Ele que vai nascer. Tudo aponta para Ele. E isso, irmãos, é uma dica de uma interpretação que vai nos guiar para os próximos cânticos. Porque, embora se fale sobre Maria, embora a verdade bíblica é que ela é bendita entre todas as mulheres, e isso está na Bíblia, nós vemos a partir de Zacarias que quem tem a preeminência. Por que ela é bendita entre todas as mulheres? Por que o ministério de João Batista é importante? É por causa do grande advento. É por causa do nascimento desse Cristo. O nascimento desse Cristo é a mensagem que cada um desses personagens está carregando. João Batista, ele é retratado aqui, irmãos, como uma espécie de porta-voz. Naqueles tempos, um rei, quando ele chegava num determinado lugar, antes dele chegar nessa localidade, você tinha que preparar o caminho. Você tinha que preparar a estrada, não ter obstáculos. E depois, você deveria entregar a mensagem do rei. Zacarias vai virar para o seu filho e vai dizer, e você, menino? Versículos 76 a 79. Será profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para preparar o caminho, dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, e na sombra da morte, e guiar nossos pés à paz. Quando ele diz que João Batista vai preparar o caminho, Zacarias está reproduzindo o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que diz, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, Deus dizendo, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente,
O Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor. Zacarias está citando Malaquias. Tem o texto do profeta Isaías também, capítulo 43, que é uma menção do papel de João Batista. Mas como isso se relaciona conosco, irmãos? Sabemos que João Batista é uma figura muito importante na história da salvação, porque afinal, ele vai chamar o povo ao arrependimento. De alguma forma, ele está relacionado com o Senhor Jesus Cristo. E ele tem o papel de profeta também. Mas como isso se relaciona conosco? João Batista, assim como nós, irmãos, ele é um instrumento de salvação nas mãos de Deus. O grande advento é Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. Essa é a mensagem que João Batista deve passar. E nós também. Nós somos instrumentos de salvação nas mãos de Deus. Nós fazemos como João Batista. Nós apenas preparamos o caminho para o Senhor naqueles corações. Nós não mudamos vidas. A PIB Rio de Deus, ela não muda famílias, ela não muda vidas, ela não faz nada, absolutamente nada. Mas ela é um instrumento de redenção nas mãos de Deus. Tem um pastor que eu gosto muito dos livros dele, que é o pastor Paul Tripp. Ele escreveu um livro que eu recomendo a toda a igreja, que é o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. E ele diz uma frase que me marcou profundamente. Ele diz que igrejas são pessoas que precisam ser transformadas, sendo usadas como instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. É isso que nós somos, irmãos. Apenas instrumentos. Nós apenas preparamos o caminho do Evangelho de Cristo. Apontamos para Cristo nas Escrituras. Apontamos para Cristo no aconselhamento. Apontamos para Cristo no drama pessoal das pessoas. Por quê? Porque nós cremos que o Evangelho muda vidas. E eu gostaria de concluir a mensagem com algumas reflexões. Primeiro, o cântico de Zacarias nos mostra que a maior necessidade do ser humano não é uma libertação de ordem política, que nem do Império Romano, não é uma mudança de geografia. A maior necessidade do ser humano é o caminho para a salvação e o perdão dos pecados. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que todas as vezes que nós temos alguma crise, passamos por um drama familiar, financeiro, uma situação que realmente afeta todo o nosso contexto, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eu preciso mudar o casamento, eu preciso mudar as finanças, eu preciso ser orientado sobre política, abraçar alguma ideologia, me posicionar, ou então ler sobre algumas coisas. Nós sabemos que isso é muito importante. Mas o que Zacarias está dizendo ao povo é que quando nós vamos tratar de um problema, nós precisamos começar por uma base. E qual é a base que ele deixa nesse cântico? O conhecimento da salvação e o perdão dos pecados. Ou seja, eu preciso começar pelo Evangelho. Se eu não começar pelo Evangelho, o casamento não faz sentido. A educação não faz sentido. A educação de filhos não faz sentido. Uma escola cristã não faz sentido sem o Evangelho. Os relacionamentos humanos não fazem sentido sem o Evangelho. Nós não podemos esperar salvação nessas áreas, mas podemos ter a esperança de que o Evangelho pode nos fortalecer a atuar nessas áreas. E eu até esqueci de incluir o nosso trabalho também. Então, nós começamos pela base. A base mais forte e firme para o cristão é o Evangelho. Por isso, a primeira pregação de Jesus Cristo e de João Batista é: arrependei-vos e crede no Evangelho. As demais coisas são consequência dessa verdade nas nossas vidas. E se nós invertemos a ordem, irmãos, nós vamos fracassar.
Na nossa luta contra o pecado, contra o sofrimento, em nossas crises, se nós começarmos partindo de nós vamos fracassar. Não vai durar muito tempo. Por quê? Não damos conta. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Se um ministro do Evangelho, ele inverte a ordem, ele quer salvar as pessoas, ao invés de pastorear, com certeza a sua igreja vai fracassar na missão. Porque quem salva, quem traz, quem resgata, é o Senhor Jesus Cristo. E é essa esperança que alimenta o coração desse pastor para alimentar as ovelhas. Ele não vai alimentar as ovelhas com qualquer tipo de coisa. Ele vai alimentar com aquilo que dá esperança ao coração dele. A verdade de que ele também, um dia, como pecador, foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. O Evangelho também, irmãos, como eu já disse, não é uma mudança de religião ou de tradição cristã. Não é esse tipo de experiência que é o Evangelho. Pode envolver? Pode. Mas aqui João diz que é uma passagem das trevas. João não, Zacarias, perdão. Zacarias diz, é uma passagem das trevas para a luz. Da morte para a vida. Sem o Evangelho, nós somos uma escuridão total. Não existe perspectiva de vida na escuridão. Mas quando nós compreendemos as boas novas sobre Jesus, a nossa noite se torna dia. Quando há uma revelação clara das boas novas, nós somos libertos da dúvida e da incredulidade. A nossa boca, ela se desprende e nós passamos a louvar a Deus. Isso é fato, irmãos. Pensa num episódio aí da sua vida. Não é um episódio de trevas, de escuridão, você não raciocina, você não pensa, você se desespera. Você até chega a questionar se você é um cristão de verdade. E aí o que você precisa? Você precisa do Evangelho. Você não precisa de um passe mágico, né? Ou da oração do pastor, ou do fulano de tal. Você precisa do Evangelho. E quando você tem uma experiência com o Evangelho, você começa a entender que você não está só também. Que existem pessoas usadas por Deus para ministrar o Evangelho a você. Qual a única explicação para tudo isso? Jesus Cristo vai nascer. Há esperança de salvação. Deus está intervindo na história. Nós estamos aqui hoje, apesar de nós mesmos. Qual é a única explicação para tudo isso, irmãos? Zacarias responde dizendo: as misericórdias de Deus para com os nossos antepassados. A mesma misericórdia que alcançou Abraão, que alcançou Zacarias e o povo nos tempos de Jesus, é a mesma misericórdia disponível a nós hoje, irmãos. Precisamos refletir. Talvez há quem diga: há esperança de misericórdia para mim hoje? Pensem nos piores dias. Aqueles dias que você fala: nossa, hoje eu não vou terminar crente não. Nesses piores dias, há a misericórdia de Deus. Sabe aquele dia que você chegou ofegante? Você chegou ofegante em casa, aquela respiração dura. E você fala: meu Deus, como que eu vou enxergar a misericórdia de Deus nesse dia? Mas há a misericórdia de Deus nesse dia, até nesse dia. E para aqueles que estão nessa condição, talvez nesse sentimento de escuridão, falando: meu Deus, nossa, o poço é tão fundo, mas será que há esperança? Será que o Senhor pode me alcançar? E Zacarias, ele está dizendo: olha aqui, ó, o povo que se afundou tanto como esse, povo de Israel, se há misericórdia para eles, quanto mais para nós. Por isso que o Evangelho, ele exige de nós fé. Porque o que é fé? Fé não é você olhar para você, para suas capacidades, você fazer um levantamento no Serasa e ver o seu score. Você vê, não, mas naquela época lá da PIB,
olha, eu alimentei os haitianos, eu acho que há esperança de misericórdia para mim. Não. Fé é você olhar para a sua empresa, você falar, rapaz, não tem resgate judicial que vai salvar essa empresa. Famílias vão embora, eu não tenho esperança nenhuma, eu estou quebrado, eu estou quebrada. É nessa hora que o evangelho entra, irmãos. É quando você está quebrado. É quando você não tem esperança. E aí você só tem uma direção para olhar. Você só tem um lugar, uma pessoa. Hebreus vai dizer lá no capítulo 12. Jesus, autor e consumador da fé. Por isso nós batizamos, por isso nós tomamos o pão, bebemos o cálice. Porque todos esses sinais apontam para aquele que nos dá esperança, para o evangelho de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós somos apenas instrumentos, e por isso Zacarias cantou sobre o evangelho, cantou sobre o advento do Senhor. O coração dele foi tomado pela alegria do nascimento do seu filho, que foi um verdadeiro milagre. Mas ele compreendeu que o maior milagre de todos foi o milagre do evangelho na vida dele, Senhor, na vida da família, e a redenção de Israel e de toda a humanidade. Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, opera nos corações nessa manhã. Senhor, do pregador, das pessoas envolvidas aqui nos ministérios, dos visitantes, dos irmãos, membros aqui da igreja, o Senhor conhece cada coração. E o Senhor sabe quando o nosso coração clama por resgate, redenção todos os dias. O Senhor nos conhece, Pai, nos nossos melhores e piores dias, mas o Senhor é aquele que nos dá esperança. Que essa esperança que foi anunciada aqui, pela boca de Zacarias, pelos profetas do Antigo Testamento, possa despertar o mesmo cântico que foi despertado no coração de Zacarias, Senhor. Que nós possamos sair daqui glorificando ao Senhor, sabendo que teremos períodos de sofrimento, dificuldades, Senhor, de que o mundo não será ainda um lugar melhor para se morar, Senhor, mas nós sairemos daqui com a esperança na redenção completa do Senhor Jesus Cristo. Novos céus e nova terra em que habite a santidade e a justiça do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.